Eu comecei a primeira parte. A primeira parte é basicamente a respeito de como que surgiu o termo e a questão que envolve a teosofia e o budismo, né? Porque há uma imensa, como eu posso dizer, controvérsia entre teosofia e budismo, né? E daí, essa segunda parte, ela é dividida em partes também, né? Como a primeira, e é mais a respeito de que como que surgiu a teosofia, mas de uma forma mais resumida. E daí, a primeira questão, né, que eu vou entrar logo de cabeça no tema, é a respeito de que sua teosofia não é o renascimento do budismo e nem totalmente copiada da teosofia neoplatônica. Isso vale lembrar que o livro ele é em forma de perguntas, né? Alguém pergunta, não é designado quem pergunta, mas pergunta para o teósofo, ou talvez a Blavatsky, né? E daí a pergunta é, a teosofia ela é o renascimento do budismo ou totalmente copiada da teosofia neoplatônica? E ela vai dizer o seguinte, não, e ela vai citar o comentário, né, de um membro da Sociedade Teosófica, que se chama Dr. J.D. Buck, né? E é basicamente o seguinte o comentário. A Sociedade Teosófica foi organizada com o propósito de divulgar as doutrinas teosóficas. Isso é basicamente a própria teosofia, né? A própria Sociedade Teosófica, ela foi construída para poder divulgar o próprio conhecimento da teosofia. E ele segue adiante. Ele segue adiante, né? Que existiam outros tipos de sociedades, mas eles não sabiam o que era teosofia de fato, né? O termo teosofia. E daí, essas outras sociedades, elas possuíam alguns critérios que a teosofia possui, mas eles não sabiam necessariamente que era teosofia. Tanto que essas sociedades, elas tinham um aproito mais cristão, e ali durante deixa eu só me lembrar aqui, durante ali a reforma, né, os reformadores, eles tentaram incrementar esses estudos, mas eles foram taxados como loucos, né, e foram meio que obrigados a deixarem esses estudos de lado, tanto que naquela época era muito fácil esses estudos eles caírem no limbo da ortodoxia, porque a ortodoxia possuía um grande peso ali naquele momento, né. E daí ele vai adiante, né? As obras eram de teor teosóficos, no mais estrito senso, e se referiam ao conhecimento humano, de sua própria natureza e da vida superior da alma. Ou seja, eles estudavam teosofia e não sabiam. Daí ele continua. O movimento teosófico atual tem sido apresentado como uma tentativa de converter a cristandade ao budismo. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? A questão que envolve teosofia e budismo. Alguém deixou o microfone ligado? Será que sou eu? Sou eu? Eu acho que é seu Cícero que está com o microfone ligado. Continuando. Todo me ouvindo? Ok. E continuando, né? Isso pode explicar porque eles imaginaram que a teosofia, né? O pessoal buscava a teosofia anteriormente, mas como uma espécie de religião, né? E eles buscavam algum rito da teosofia ou algum dogma da própria teosofia, mas não existia. E até existe, né, o credo que seria lealdade para com a verdade, né, e o rito que seria honrar cada verdade através dos atos. A próxima pergunta, ela vai ser basicamente o seguinte. Nesse caso, que sistema vocês preferem ou sugerem além da ética budista? E ela vai responder, nenhum e todos. Porque a teosofia ela nem pertence a uma época, ela não pertence a uma religião e ela não pertence a uma filosofia. O que Blavatsky fez foi basicamente Blavatsky, ou anteriormente a Blavatsky, né? O que eles fizeram foi basicamente selecionar tudo que havia de bom nessas áreas, né? Na ciência, na teosofia, na filosofia, e trazer para a teosofia. Por isso que ela fala, né? Nenhum e ao mesmo tempo todos. Porque a teosofia ela bebeu de outras fontes, né? E ao mesmo tempo que as outras fontes beberam da teosofia também. A próxima pergunta, ainda com essa approach, né? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença?
E ela vai dizer basicamente... Estou um pouco mais à frente. Ok. Qual que é a diferença, né, desse sistema na teosofia? E ela vai explicar. Nenhum, né? E todos, os membros eles são livres para seguirem qualquer religião ou filosofia, desde que eles possam praticar alguns dos objetivos da associação. Aqui ela volta a bater de que, acho que no primeiro objetivo da sociedade teosófica, né, a respeito de formar uma fraternidade universal, que os membros eles podem possuir qualquer uma outra religião, eles podem ser adeptos de qualquer outra religião, desde que ele cumpra com os objetivos da sociedade teosófica, né? E daí, só para lembrar, para quem está assistindo agora, o primeiro objetivo seria formar o núcleo, né, da fraternidade universal, da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo ou cor. O segundo é encorajar os estudos da religião comparada, filosofia e ciência. E o terceiro é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. E daí ela vai adiante, né? Todo membro deve ser ou filântropo ou estudioso, um pesquisador de literatura ariana ou outra literatura antiga, ou um estudante dos fenômenos psíquicos. E daí ela volta novamente, né, para o segundo objetivo da sociedade teosófica, que é o estudo comparado. E daí, a respeito disso, eu queria comentar uma coisa muito importante, que é que a teosofia, ela basicamente ela não se agrega, ela não proíbe que os seus membros eles possam ser adeptos de qualquer outra ciência, qualquer outra filosofia, né? Eles são livres, isso é até bom, porque senão seria uma forma de totalitarismo até, né? Mas aí cada membro é livre para poder escolher qual doutrina ou qual filosofia ele quer seguir em frente, porém, ele tem que executar a teosofia, senão se torna uma coisa não praticante, né? Ele se torna um teosofista não praticante. E daí acaba esse primeiro quadro e começa o segundo, que é Teósofos e membros da sociedade teosófica. E daí ele vai perguntar, né? E quanto àqueles que buscam o estudo esotérico da teosofia, são eles os verdadeiros teósofos? E daí ela vai falar, né? Não necessariamente, até que provem. Quando entram no círculo interno, eles devem estar dispostos a cumprir as regras. A primeira e a principal é o abandono da personalidade. Gente, vocês que são membros, essa parte foi a que ficou mais marcada na minha cabeça. Esse abandono da personalidade, como que se dá? Uma pessoa ela deixa de ser quem ela é, ou o livre-arbítrio dela não vale mais? Como que funciona isso? Alguém pode me explicar? Eu acho que esse conceito de abandono da personalidade, que Blavatsky fala em chave para a teosofia, ele é o conceito do vazio do eu, que justamente já é muito, muito difundido e muito conhecido no budismo, que é a vacuidade, que nada tem existência em si mesmo, que tudo é vazio. Então, isso que a gente chama de personalidade também é algo vazio. O modo como a gente é conhecido hoje, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, até com o nome que a gente tem, ele é fruto de um conjunto de fenômenos. Nós só somos o que somos porque temos o pai e a mãe, porque nós nascemos numa determinada cultura, numa determinada sociedade, porque nós tivemos uma infância dirigida de um modo ou de outro. É como um quebra-cabeça. Se cada peça dessa fosse tirada, a nossa personalidade seria totalmente diferente. Então, nesse sentido, não há um eu inerentemente existente. Isso que a gente chama de eu, ou que a gente chama de personalidade, na verdade é um quebra-cabeça, formado por o que o budismo chama de agregados. É mais ou menos isso. Certo. É porque para mim, quando você se torna um membro, você literalmente perdeu o seu livre-arbítrio, né? Você tem que basicamente agir de acordo com a teosofia, né? Os objetivos da teosofia. Não,
largo. A teosofia vai nos dar conhecimentos, né, para que a gente consiga, digamos assim, conviver com essa personalidade, com esse eu pessoal, que a gente acha que nós somos o eu pessoal, e na realidade nós não somos esse eu pessoal. O nosso eu, o que é real para nós é o nosso ego superior, né? Então, esse conhecimento que a teosofia vem trazer para quem estuda é que vai fazer com que, com o tempo, a gente vá se desapegando desse eu pessoal, que a gente chama de personalidade. Viu? É tudo muito trabalhoso para todos, para quem é teosofista e para quem não é também, né? Pois bem. E daí ela segue em frente, né? Um membro, ele tem que ser altruísta, nunca pensar em si mesmo e pensar no bem aos seus semelhantes. E não só dos outros membros, né? Ao todo. Ele vive uma vida de abstinência em relação a tudo e de moralidade com todos os homens. E também há teósofos e teosofistas teósofos, porque teosofista é quem estuda teosofia. E teósofo é um pouco mais à frente, né? Daí há teósofos tanto dentro do membro do círculo interno como fora, né? Eu estava pesquisando a respeito e até ouvi em um podcast, né, que o próprio Nelson Mandela, ele poderia ter sido considerado um teósofo, né? Que ele basicamente lutou em prol da paz, né? Lá na época dele. Mas o Nelson Mandela cometeu crimes terríveis com o pessoal dele mesmo, né? Perdão. Mas aí, a próxima pergunta é basicamente qual é a vantagem de se filiar à sociedade teosófica, né? Onde está o incentivo? Eu acho que essa pergunta, acho que alguém queria saber, tipo assim, se você ganha algum mérito ou se você tem algum incentivo para poder se tornar um membro, ou se você tem algum status, né? Porque a gente sabe que algumas sociedades hoje em dia, os membros, eles buscam status, né? Mas daí ela vai respondendo que não existe nada além do conhecimento, né? de estar por dentro além desse conhecimento esotérico. É óbvio que é uma coisa, como eu posso dizer, que com o passar do tempo, se você realmente se aprofunda nos estudos da teosofia, você consegue usufruir mais e mais do conhecimento que a teosofia nos traz, né? E talvez até mais à frente, quem sabe, se tornar, sei lá, conseguir usar os seus aparelhos internos, né? E daí a próxima pergunta é: mas por que não poderia alguém de mente equilibrada e sinceridade de propósitos tornar-se ocultista ou adepto trabalhando sozinho? E daí ela vai falar, né, que poder até pode, mas é porque é difícil não cair para o caminho da mão esquerda, né? Porque, como dizem, conhecimento é poder, né? E a gente está vivendo agora basicamente na era do conhecimento. Embora esse livro não tenha sido escrito agora, né, tão recente, mas também que seja tão antigo. Mas aí o que é que ela fala, né? Que é complicado porque as chaves que a gente possui, na verdade que possuíamos aqui no Ocidente, elas foram perdidas. E daí, para uma pessoa ela tentar estudar o ocultismo, é até difícil porque é tudo através de simbolismo, de parábolas, né? E daí, o que ela diz? Que não se sabe como que vai aprender uma coisa sem saber o real sentido daquilo, né? E daí algumas pessoas aprendem muito pouco e acabam fazendo catástrofes, né? Mas assim, não estou falando de catástrofes muito além. E daí o que ela fala, né? Todos aqueles que põem na teoria, né, o ocultismo, na teoria, na prática, estão sendo levados pela ignorância à magia negra. Né? Porque, mesmo que inconscientemente, algumas pessoas conseguem praticar essa magia negra. Eu não consegui entender muito bem essa parte, mas eu busquei pesquisar um pouco, né? E vi que pessoas conseguem se desenvolver, eu não sei se desenvolver internamente, né? Mas de uma forma nada legal, até porque se deixa levar pelo egoísmo e pelas vaidades. Caiu? Tinha caído da linha. E algumas pessoas se deixam levar pelo egoísmo e pela vaidade, né? A respeito do ocultismo. E a próxima pergunta é:
Então, os membros internos estão aprendendo através dos iniciados ou mestre da sabedoria esotérica? E a resposta é não diretamente. A presença de mestres não é necessária desde que os que foram instruídos passem o que aprenderam para aqueles que não tiveram a oportunidade. Uma parcela da verdadeira ciência é melhor do que uma massa de conhecimento mal interpretado. E daí tem aquela frase bem bonita que eu achei, que é uma onça de ouro vale muito mais do que toneladas de poeira, né? Ou seja, os membros, eles não necessitam desse total apoio de um mestre, né? Apenas eles buscam o conhecimento que foi passado para os iniciados, né? Até porque é muito mais apto, né, de você pegar aquele conhecimento ali que os iniciados trouxeram, do que você tentar ir de cara, assim, milhares de livros ou pesquisas ou coisas de tal assunto, sendo que, como a própria Helena Blavatsky mais à frente vai falar, né, a gente não tem total conhecimento de que tal coisas era realmente, de fato, aquele conhecimento certo, né? Próxima pergunta é: como saber se essa onça de ouro é verdadeira ou falsificada? E ela vai dar uma resposta bem singela. Quando o estudante solitário mostrar que conseguiu realizar tal coisa sem a ajuda da orientação de um mestre, é claro, sem ser um médium ou um charlatão, então admitimos que estávamos errados. Mas antes disso ela fala, né, não necessariamente... Me embaralhei de novo. Uma árvore se conhece por seus frutos, um sistema por seus resultados. E daí a gente vê que o próprio cristianismo, ele possui os seus estudos mais internos, né, mais esotéricos, mas a gente também vê que muita coisa foi profanada no decorrer, né, muita coisa foi deturpada. E daí a gente vê o cristianismo com o resultado dele, a gente sabe que foi uma coisa... a gente conhece basicamente que foi uma coisa sincera, mas daí a gente, como eu falei na outra apresentação, né, de que as religiões elas foram deturpadas e existe uma espécie de entulho por cima das religiões, né, as cobrindo da verdadeira verdade. E daí ela vai continuar, né? A pergunta é o objetivo da sociedade teosófica produzir adeptos curadores? E a resposta é: os objetivos da sociedade teosófica são vários, porém os mais importantes de todos são aqueles que possam aliviar a dor do sofrimento humano, seja ela moral ou física. E a sociedade teosófica, ela trabalha, né, nessa parte moral, porque ela busca inculcar a ética e purificar a alma, né, para que assim possa aliviar o corpo físico, né, que é sectário. E daí ela fala, né, estudar o ocultismo, de forma egoísta e em prol da vaidade pessoal não ameniza o sofrimento da humanidade. E não é estudando um único ramo da filosofia esotérica que o homem se torna um ocultista, mas os dominando. Acho que ela quis bem frisar naquela parte que ela diz, né, que é muito difícil não cair para o caminho da mão esquerda quando você está estudando ocultismo. E daí a próxima pergunta é: então só é oferecida ajuda para alcançar essa mais importante meta apenas aqueles que estudam as ciências esotéricas? E ela fala: não, todos os membros têm esse direito de receber tais instruções, desde que queiram. E daí ela vai falar, né, tem pessoas, na verdade, tem membros que gostam de tal assunto, que são chamados de membros trabalhadores, né, que se empenham em buscar e fazer pesquisas e ir a fundo no assunto. E daí tem os que elas chamam de zangões, né? Eu fui por muito tempo um zangão, assim, tô tentando entender mais teosofia agora, mas acho que essa parte de ser zangão acontece com muitas pessoas, né? Que são aquelas pessoas que ficam ali parasitando ou apenas querendo receber o conhecimento, mas sem ir atrás, né? Sendo ociosos, né? E daí ela continua: a sociedade teosófica incentiva a pesquisa particular, desde que não ultrapasse o limite entre o exotérico e o esotérico, a magia cega da consciente.
E daí entramos no terceiro quadro, que é diferença entre teosofia e ocultismo. Daí a pergunta é, teosofia e ocultismo são a mesma coisa? E ela fala, de forma alguma, né? O homem ele pode ser um teósofo e dentro, né, da sociedade e sem ser um ocultista. Mas um ocultista ele não pode ser um teósofo, um ocultista ele não pode ser um ocultista sem ser um teósofo antes, né? Do contrário, seria um mago negro, de forma consciente ou inconscientemente. E a próxima pergunta é, o que quer dizer? Ela fala, o teósofo ele precisa colocar em prática o mais elevado ideal moral. Tem que realizar sua unidade com toda a humanidade e ser altruísta. Mas se um ocultista não faz isso, ele é necessariamente um egoísta e só usa para o benefício pessoal, né? Daí ela meio que afirma que para que você possa ter esse conhecimento, vamos dizer, ocultista, ele tem que estar ali por dentro dos objetivos da sociedade teosófica, até porque se ele está agindo apenas em prol dos seus, das suas vontades, né, dos seus prazeres, obviamente não é uma coisa que vai ser útil para a humanidade, né, vai ser útil apenas para ele. E a próxima questão é, então um ocultista é um homem que possui mais poder que os outros? E ela vai responder, muito mais no caso se ele for mesmo ocultista instruído. As ciências ocultas não são aquelas fantasias da Idade Média, né? São ciências reais e mais perigosas. Elas ensinam a potência secreta das coisas, da natureza, desenvolvendo e cultivando os poderes ocultos latentes do homem. O que ela quer dizer é que, basicamente, a gente vê, pelo menos eu assisti aqueles vídeos, né? Filmes e vídeos, e eu achava, tipo, ok, o que a teosofia busca trazer é basicamente essa magia, sabe? Aqueles efeitos especiais e que sai fogo da mão e, sabe, algo pega fogo do nada. Mas aí é mais uma coisa, um processo que você conhece as coisas mais profundamente, né? E quando você também acontece esse autoconhecimento para que você possa compreender como que isso funciona. Tanto que não é possível se tornar, como ela cita anteriormente, um ocultista sem ser um teósofo, né? Até porque ele precisa ter essa bagagem, né, do que ele pode fazer e o que ele deve fazer, porque senão ele, sinceramente, se desgasta. E a próxima pergunta é, mas essas ciências ocultas, a magia e a feitiçaria, não são consideradas pelas pessoas mais cultas como requisitos da ignorância e superstições antigas? E a resposta é, os mais cultos e instruídos dentre vocês veem o cristianismo e todas as religiões como requisitos de ignorância e superstições, né? E é interessante que até as religiões hoje em dia ainda são vistas como velharia, sabe? E requisitos de ignorância. Por que a teosofia também não seria vista assim? Mais à frente até Blavatsky vai falar sobre isso. E daí vem o quarto quadro, né? A diferença entre teosofia e espiritismo. Essa foi a parte mais complicada para mim, que eu fiquei com vontade de jogar os livros tudo para cima, porque eu achei um pouco complicado de entender essa parte, né? Blavatsky até fala, né? É muito mais fácil a gente ter dúvida ou se embrenhar mesmo com conhecimento do que com a linguagem. Realmente a linguagem está perfeita, mas o conhecimento em algumas partes ele na verdade necessita de um aprofundamento bem tarde. E daí a primeira pergunta é, vocês não acreditam no espiritismo? E a resposta é, se for o espiritismo que explica sobre alguns fenômenos anormais, então não. Eles sustentam que após a morte os espíritas desencarnados se manifestam para dizer ou se comunicar com aqueles que um dia amaram. E afirmamos que os espíritas não podem retornar à Terra. Os espíritos eles não podem retornar à Terra. Porém, há exceções, né? Por meios subjetivos, o que aparece para eles é o fantasma do que foi o homem. Esse fantasma é basicamente o astral, né? Mais à frente ela vai explicar. E daí ela fala, né? Então vocês explicam, né? Esses fenômenos que ocorrem no espiritismo. E ela vai dizer de várias maneiras, né? Algumas dessas manifestações não são tão simples como eles imaginam. E ela vai falar. Primeiro, o Deus ex machina, ou ex machina, não sei pronunciar, das materialização, ele é basicamente o corpo astral ou o duplo do médium, ou de alguém ali presente. Né? É o corpo astral que produz a força operante nas manifestações.
né? É o astral que faz aquelas, que se manifesta para que a gente possa ver aqueles fenômenos que acontecem no espiritismo. Mais à frente ela até explica isso, eu achei bem interessante. Ok. Muitas comunicações demonstram inteligência e fatos que são desconhecidos para o médium. Como explica isso? E daí ela vai dizer, né, que tem pessoas que, no estado de sonambulismo, que falam outra língua, que resolvem problemas matemáticos, e até houveram pessoas que compuseram músicas, né? E daí ela finaliza perguntando, né? Então você acha que isso realmente ainda foram os espíritos que fizeram? Tem até E a próxima é, qual a explicação para isso, né? Qual a explicação para esses acontecimentos? E ela fala, a centelha divina do homem, né? Ou a mônada, o eu espiritual, sendo una com o espírito universal, é praticamente onisciente, né? Ou seja, o nosso eu interior, ele é onisciente. E ele só consegue se manifestar através da inatividade do corpo físico. Tanto que esse eu interior, ele consegue, vamos dizer, se apresentar mais de forma quando uma pessoa ela se encontra em um transe profundo, em um sono, né? Ou até durante a doença, né? Como acontece em alguns casos. E a próxima pergunta é, isso significa que vocês rejeitam a filosofia do espiritismo no todo? Daí ela fala a mesma coisa que ela já falou, né? Se por filosofia você quer dizer suas toscas teorias, nós de fato rejeitamos. E os seus mais fervorosos intelectuais afirmam que eles não possuem uma filosofia. Agora, me bateu uma dúvida agora na cabeça, mas depois eu vou pesquisar, né? Que é a respeito de que Blavatsky, ela não era quase uma médium, não? Vou pesquisar depois. Ela era uma médium de alto nível. E ela foi bem desenvolvida pelo mestre. Depois ela foi para o Tibete, ela passou 3 anos lá estudando para desenvolver e controlar essa mediunidade dela. Só que ela passou a ser uma pessoa que tinha controle sobre os seus veículos inferiores, certo? É diferente do caso do espiritismo, porque o espiritismo, ele se comunica, ela diz que há essa comunicação realmente, né? Só que não são espíritos, né? A gente chama espírito, mas não são espíritos, são exatamente o corpo astral, como você falou, mas o corpo astral das pessoas que mortas. E esse corpo astral das pessoas que já se foram, ele está ali numa região, que é chamada região de Kamaloka, né? A gente viu naqueles estudos, e são só dejetos, porque dejetos daquele indivíduo, porque a mônada já está a nossa mônada, ela é pura, né? Ela é divina, então ela não está ali naquele mundo astral. Ela, antes de haver a separação, para aquele corpo astral virar um cascão, e esse cascão é quem se comunica nas sessões, certo? Então, antes de haver essa separação, agora eu me atrapalhei, não sei o que eu queria dizer, mas na realidade eu queria dizer só isso, que o cascão ele não está com a mônada acoplada a ele. Ela já está, ela nunca fica, na realidade, nunca fica ali no cama louca, né? Onde estão os espíritos que se comunicam. Certo? Mas eu pesquisei, né? Aí eu pesquisei a respeito daí, quando, no caso, o ser ele morre, a alma dele vai primeiramente para o cama louca, né? Que lá há um desgaste, não é assim? Há um desgaste. Há uma separação. E depois... Há uma separação dos princípios. O princípio divino vai ter que separar e ir para o céu, porque ele não pode ficar na cama louca, e aqueles princípios mais pesados, eles ficam no cama louca para se desintegrarem. E depois eles estão ali... Não, eles estão para se desintegrar, se acabar. Entendeu? Porque o que é divino já está lá no céu, no Devakan, que é o que importa, né? Que é o que vai reencarnar. Eles vão para o Devakan depois que eles morrem uma segunda vez no cama louca, é isso? Isso, depois da segunda morte. E daí eles ficam lá até a próxima reencarnação? Eles ficam no Devakan até a próxima reencarnação. Vão ter uma outra vida lá, né? Viver só o que é bom,
viver a recompensa do bem que eles praticaram aqui na Terra. Porque aqui a Terra é muito pesada, a gente não pode ter essa recompensa, porque não tem clima para isso, né? Nós não temos uma vibração sutil aqui na Terra para vivenciar essa parte boa que nós produzimos aqui. Então, a gente vai viver isso no Devakan. Como eu, pessoal, como individualidade mesmo, como Marvin, Fátima, então as pessoas que a gente ama, a gente vai ter uma vida de felicidade e bem-aventurança. Depois disso, há novamente uma morte, digamos assim, e aí os nossos princípios divinos, eles vão reencarnar, mas já com outra personalidade. Besant, ela fala, né? Acho que eu li por rápido, por alto, sabe? Ela fala que existem seres, né, que meio que guardam o Devakan, né? Cada região dessas tem tem as hierarquias espirituais que tomam conta. Para cada região do Devakan, do Kamaloka, para nós também aqui na Terra, nós temos espíritos que nos guardam, que nos dirigem, né? A gente não consegue perceber ainda, né? Por isso que a gente estuda para obter conhecimento, para a gente conseguir um dia perceber isso, né? E se comunicar com esses seres. Deus te ouça, né? Enfim, vamos voltar para cá. A próxima pergunta é: disseram que a sociedade teosófica ela foi fundada para aniquilar o espiritismo, né? E a crença na sobrevivência da individualidade do homem. E ela vai falar: você está mal informado. As crenças da sociedade teosófica são fundamentadas nessa individualidade imortal do homem. É a diferença entre personalidade e individualidade que dá esta chave para a compreensão da filosofia oriental, o que jaz na raiz das divergências entre o ensinamento teosófico e espíritas. A próxima pergunta é... Marvin, Oi? eu gostaria de fazer uma breve consideração, pode ser? Pode ser. Blavatsky é muito relacionada ao espiritismo. Isso tem um contexto. Quando ela chegou na América, estava havendo um fenômeno muito grande na chamada Quinta dos Eggs, ou Fazenda da família Eggs, alguma coisa assim. Como que é? Quinta dos Eggs? Quinta dos um Eggs? sítio, uma fazenda. E ali estavam aparecendo fenômenos, né? Aparecia tudo quanto era espírito de gente, jornalistas estavam indo para lá, a imprensa, muita gente vinha de diversas partes do país para ver esses fenômenos. E foi justamente aí que ela conheceu o Olcott. O Olcott estava fazendo um trabalho de imprensa lá. Ele já estava mais ou menos com um mês que estava lá, e ele via os fenômenos, retratava tudo mentalmente e escrevia, porque ele era um excelente redator. Isso ele provou na Sociedade Teosófica. Os dois se conheceram aí. A princípio, o espiritismo foi... Eu vou usar uma palavra aqui que não é o ideal, mas o espiritismo foi usado por Blavatsky para poder introduzir a teosofia. Então, num primeiro momento, muitos espíritas procuraram a Sociedade Teosófica, inclusive se filiaram, e Blavatsky defendia o espiritismo em colunas de jornais daquela época. Mas o que foi que aconteceu? Quando ela quis dar um ensinamento mais profundo, eles se viraram contra ela. E a repercussão disso foi tão grande que a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, que tinha dezenas de membros, eu acho que chegou a 90 membros, um negócio assim, dentro de 3 anos, terminou ficando só com ela e o Olcott, novamente. Nossa, cara. Porque todos os membros debandaram. Fizeram uma campanha contra Blavatsky. Isso, aliás, campanha contra ela é só o que tem na vida dela, né? Então, esse foi um grande primeiro impacto, porque quando ela quis passar um ensinamento mais profundo, justamente sobre isso que Fátima acabou de falar, sobre a existência do Kamaloka, sobre a vacuidade dessa personalidade que a gente tem, a vacuidade do eu, quando ela quis dizer que aqueles fenômenos não eram o espírito real das pessoas que estavam ali, mas era um cascão astral e tudo, então toda a comunidade espírita nos Estados Unidos se voltou contra ela. A ponto dela sofrer agressões verbais mesmo, nos jornais e tudo.
e ela ia lá e dava a réplica dela, e a tréplica e tudo, então ficou um clima muito ruim. E os Então, Mahatmas? é só para contextualizar. Oi? E os Mahatmas? Nessa época eles... Não, aí ela só vai encontrar com os Foi Mahatmas depois? muito tempo depois. Muito Eu tempo pensava que depois era é no que ela momento. encontra. Mas daí... Ela já tinha visões do mestre dela, desde quando ela era muito jovem, desde quando ela era criança, aliás, que ela sofreu uma queda de cavalo, e é praticamente a mão de uma Mahatma que a salva dela bater com a cabeça nas pedras. Caso contrário, Mas, ela teria morrido. Mas ela passa por tudo isso, a Sociedade Teosófica é fundada para depois ela encontrar o Mahatma. É mais ou menos isso aí que acontece. Mas Nonato, ela já mas... tinha contato, Pode falar, desculpa. nessa época. O Occult também tinha contato com os Mahatmas nessa época. Ah, O Occult era pessoalmente instruído. Ele chegou a pedir para ser retirado da sociedade, ser levado para a escola dos Mahatmas, nos Himalaias e tudo, e eles não aceitaram porque disseram que a presença dele era muito importante para a fundação da Sociedade Teosófica. Então, tudo isso era um contexto de fundação. Você vai encontrar isso no livro Raízes do Oculto, escrito por Occult. Ele tem vai na, falar na, de toda essa fundação da Sociedade Teosófica. na apostila de simpatizante eu encontrei isso aí. Estava lendo a apostila de simpatizante. Mas a minha pergunta era basicamente essa. Mas não foram os Mahatmas que fizeram os dois se unirem, Blavatsky e o Coach? É claro que foram os dois Mahatmas que fizeram os dois se unirem. Mas eles, como eles mesmos diziam, e eles dizem nas cartas dos Mahatmas, nenhum deles obriga ninguém a nada. O trabalho dos Mahatmas é influenciar o pensamento da sociedade, para que a sociedade evolua, para que a sociedade melhore, etc. Então, eles fizeram com que aquele encontro fosse... Eles promoveram aquele encontro, mas sem pegar na mão de nenhum deles e levar para ali involuntariamente. Isso foi acontecendo. O Occult buscava coisas de um lado, a Blavatsky buscava coisas do outro, e a Quinta dos Éditos, esse sítio onde estava acontecendo esses fenômenos, foi ali o ponto, o GPS onde os dois se encontraram e deram início a uma amizade verdadeira e a fundação da Sociedade Teosófica. Obrigado. Voltando para o livro, a próxima pergunta né, é uma das perguntas que eu tive uma grande dificuldade em entender, mas eu resumi ela aqui no papel e eu vou tentar contar para vocês como eu entendi dessa forma. É basicamente o seguinte: qual é a diferença entre essa verdadeira individualidade e o eu, né, o ego, do qual todos temos consciência? E daí é basicamente o seguinte: eu me conheço como Marvin Andrade. Só que daí, tudo que eu sei a meu respeito são experiências, né? Quando eu, por exemplo, digo que eu sou tal pessoa, o que eu quero dizer é que eu lembro de mim mesmo através de um nó de memórias, né? Que é o que eu chamo de eu mesmo, né? Mas, na verdade, essas experiências não sou eu, ou o ego. Porque eu esqueço na maior parte do que fiz ou senti. Essas experiências elas vão produzir um sentimento de egoidade no momento, né? Enquanto elas acontecem. É basicamente dizer que a gente não é as nossas experiências. Isso aí eu lembro de uma coisa muito interessante que eu até notei aqui, né? Que eu estou estudando judaísmo pela Torá, né? Do começo mesmo. E daí tem uma parte que, até no hebraico mesmo, eles falam, né? Quando Deus vai falar com Abraão, né? Ele fala ler, lerá, né? Que vai, tipo, vai a ti. E daí, esse vai a ti, depois ele complementa, né? Com sai do teu país, da tua terra, e deixa a tua família. Né? E daí é basicamente o que Deus queria falar, né? Naquela época, é que, tipo assim, pelo menos o que os rabinos eles afirmam, é que Abraão, ele não era os problemas, a cultura do país dele, o mesmo com a terra, as emoções com a família, ele não era, ele precisava sair para se conhecer na terra que Deus iria dar para ele, né, que seria o Israel. E daí tem até uma historinha bem engraçada que eu lembrei, que é de Schopenhauer, que ele está sentado, né, no jardim, e o vizinho dele fica meio estranho porque ele está encarando algumas plantas, né, e chama a polícia. E a polícia fala, se apresente, quem é você, sabe? E ele fala assim, se você conseguir me responder essa pergunta, é uma pergunta que nem eu mesmo sei responder. Né?
Daí é basicamente o que isso quer dizer, né? A gente não é as nossas emoções, a gente não é as nossas experiências, a gente não é... Isso tudo está correlacionado, mas a gente não é isso. E daí os teósofos eles respondem mais à frente, né? Essas experiências, elas são chamadas de falsa personalidade, por ser finita e evanescente. Essa falsa personalidade é o que causa no homem o sentimento de eu sou eu. E esse eu sou eu, que os teósofos chamam de verdadeira individualidade. Daí esse ego ou individualidade é como um autor no palco da vida. Começa como Macbeth, Romeu, Hamlet, até que tenha percorrido todo o ciclo das encarnações. Isso foi basicamente o que Fátima falou, né? De que são basicamente essas personalidades que estão... Eu fiquei muito confuso quando fui tentar entender isso aqui, mas essa parte final, né, a respeito da personalidade, como que funciona isso, dona Fátima? Isso acontece no Cama Louca? São personalidades que a gente encarna? Não, Marley, a personalidade, ela só aparece, o ego cria a personalidade, o nosso ego, o nosso eu real, a nossa individualidade, né? Como você falou agora, que é quem é a nossa a verdadeira realidade, ele, para obter experiências aqui na Terra, né? Ele vai criando personalidades a cada vida, a cada volta que ele tem aqui na Terra, a cada encarnação, ele cria uma personalidade. Está entendendo? E essa personalidade então a gente vê aquele complexo do homem, o homem ele é um cético, né? Ele tem seus 7 princípios, quando está aqui na Terra. Quando ele morre, ele perde 3 de imediato, ficam 4. 2 no Cama Louca e 2 que é a mônada divina, né? Então, isso é um desmembramento desta personalidade que foi criada. E aí, para que o homem se torne novamente divino, e aí ele volte novamente através de um impulso para reencarnar. Por quê? Porque ficou alguma coisa que ele quer se aperfeiçoar ainda aqui na Terra, né? E esse aperfeiçoamento ele só pode ser feito aqui na Terra. Essas experiências elas só podem ser feitas enquanto a gente estiver nessa vida. Por isso que essa vida é muito importante, né? Então, o Cama Louca é uma segunda região por onde você passa. A primeira é aqui, onde nós estamos agora. A segunda é para ver outro... Aqui a gente deixa nosso corpo físico, nossa vida, né? E nosso corpo etérico. Quando chegar no Cama Louca, você vai deixar seu corpo, o Cama Manas, né? Que é o Manas inferior, e o corpo de desejo, aí ele vai ficar lá, como o nosso corpo físico se desintegra aqui, esse corpo astral ele vai se desintegrar no Cama Louca, dessa personalidade, certo? Ele vai se desintegrar lá. Essa questão de Blavatsky falar a respeito do espiritismo é exatamente por isso, porque é esse cascão que vai se desintegrar, uma pessoa que já morreu, que não era para ninguém mais mexer com ela, né? Por quê? Porque aqueles átomos eles vão ter que voltar para os seus ambientes cósmicos de onde saíram, né? Eles estão se desintegrando. Então, quando o médium entra em contato com isso, eles se reagrupam novamente. E há uma afinidade, porque o átomo ele tem uma espécie de memória, né? Cada átomo tem uma espécie de memória. Então, eles dizem o que querem naquela mesa. Quem estiver na mesa, o fantasma do Cama Louca, né? Ele vai ter conhecimento de quem está ali, ele vai ter contato e vai, por afinidade, por magnetismo, ele vai captar tudo que tem ali. Se chegar uma pessoa de fora e quiser saber alguma resposta de alguma coisa de alguém que não esteja na mesa, esse fantasma não vai saber dar a resposta. Blavatsky explicou isso muito bem. Então, porque aquilo ali ele vai se desintegrar, ali não tem mais um ser divino, ali são restos. Então, esses restos ficam ali no Cama Louca, vão se desintegrar, fica só a mônada divina. E aí vem a mônada divina para ir poder bacana, e de lá ela volta para obter mais experiência com uma outra reencarnação, de uma outra personalidade.
Ah, mas Não enquanto sei eles se deu estão... para entender. Entendi, mas enquanto eles estão no cama louca, eles não... Perdão. Eles só podem voltar quando eles estão no cama louca. No Devacan, eles não podem mais voltar, é isso? Não, no Devacan não existe, não é para existir contato só com os iniciados, com as pessoas muito boas, que tiverem uma vida muito pura, né? Às vezes conseguem através de visões, mas nós aqui da Terra, digamos, o clarividente é quem vai até o Devacan. O Devacan é uma região muito pura e o espírito não sai de lá para lugar nenhum. Ele só vai sair de lá para reencarnar. Mas há essa comunicação ainda, de uma pessoa muito pura aqui na Terra, um iniciado, ele pode se comunicar com alguém no Devacan, mas ele tem que ir até lá. Tem que ser muito puro para poder ter esse contato, ter esse magnetismo, né? Eu lembro que eu vi a respeito do que o Devacan era conhecido também como paraíso, né? É o paraíso. É o paraíso dos católicos, né? Não dos católicos nem dos... Existe uma escritura de Buda onde ele fala que o Devakan é uma região guardada por 7 rios, por 7 lagos, por 7 anjos, por 7 seres. Então ele dá esse número 7, né, como um sinal de perfeição e assim de proteção. E de fato, quando se atinge o Arhat, né, a budeidade, esses seres passam pelo Devakan sem perder a memória. Eles encarnam e reencarnam sem perder a memória. Esse é o sentido de eternidade, né? Algo que é eterno significa dizer que ele não tem que morrer, a parte física, mas a memória permanece. Os grandes seres conseguem isso. Os Arhats, eles não perdem a consciência no Não Devakan? perdem a memória. Eles se lembram de todas as vidas que tiveram. Nossa. Eu queria só lembrar que o nosso tempo está se esgotando. Eu posso só dizer por que eles não perdem a memória, porque cada personalidade que se acaba, o que foi de puro, o contato que aquela personalidade teve com sua mãe, que é o seu mana superior, alguma luz que essa personalidade nossa recebe, essa luz ela volta para lá, tá entendendo? E é isso que dá sentido à nossa vida no Devakan, a saber que eu sou eu sou Fábio, eu fiz uma coisa boa, eu tive contato com esse mundo superior, então isso fica guardado lá no cordão de Sutratma, né? O nome do cordão é como um rosário, o ego, ele tem como rosário. Cada vida, cada personalidade que ele vive aqui na Terra, que ele cria para obter suas experiências, ele guarda o sumo bem dessa personalidade nesse rosário chamado Sutratma. Então, quando a pessoa se torna um adepto, tem contato com todas as vidas que teve. E é isso que o Nonato acabou de dizer. Nossa, tem muita coisa ainda que eu tenho que estudar, porque a teosofia é realmente uma coisa muito profunda. E e a gente nunca sabe de nada, viu? A gente só sabe, assim, uma coisinha daqui, dali, da acolá. E uma coisa acende a outra, né? Uma coisa acende a outra que a gente tem que pesquisar. Bom, pessoal, essa foi a última pergunta que eu fiz, né? E até porque encerra-se o quadro. E daí, eu vou tentar pegar depois de um 2.2, ou sei lá, mais à frente esse mesmo tema. Mas vamos concluir logo agora, para que não fique extravasando o tempo, por favor. 4h54. Denise? Alguém quer fazer? Oh, perdão. Será que alguém quer fazer alguma colocação? Evandro, Cícero, Denise? Era uma observação bem breve, assim. O Marvin falou que a alma seria onisciente, seria uma consciência pura, né, infinita das coisas. Tem um livro do Aldous Huxley chamado As Portas da Percepção, onde ele faz experiências com psicotrópicos, que ele fala que o ser humano seria em si, na sua formação, onisciente. Só que seria uma loucura para ele saber tudo. E a gente viria a esse mundo, isso na teoria do livro dele. Nós viríamos a esse mundo com os sentidos direcionados para o básico, aprender a andar, fazer comida, as coisas básicas, né? E com a ingestão de alguns psicotrópicos, você teria onisciência a mais em algumas coisas. Ou então, uma pessoa que nasceria com defeito na glândula pineal, segundo ele, em alguma área teria uma consciência maior, tipo um Einstein, tipo um Beethoven na música,
e por aí vai, né? É só uma observação nessa parte da onisciência. Alguém mais? Então vamos concluir. Denise? Denise está aí. Eu acho que ela saiu. Se quiser Saiu. encerrar, Marvin. Você ministrou até agora. Certo, vamos só respirar umas 2 vezes e daí a gente encerra. Alô, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Hã? Pessoal, gratidão a todo mundo que participou. Perdão se o tempo já tá cortando já. Ave, gratidão, Ave. Obrigado, Evandro, Cícero, Denise.